Olá! Imagine a seguinte cena. Mãos envelhecidas, ásperas pela lida no trabalho, tocando um piano numa cidade do interior de Minas Gerais nos anos 50. Este foi o primeiro contato do nosso entrevistado de hoje, quando criança, com a arte, com uma manifestação artística. Mais tarde, ele próprio se tornou um artista, um ator de teatro. Nós estamos falando de Arildo de Barros, que trabalhou com os maiores diretores de teatro em Minas Gerais e com alguns fora de Minas também, como Gabriel Vilela. Sim. E que participa há 23 anos do Grupo Galpão, Sim. que está também comemorando seus 35 anos de estrada artística. Vamos voltar então um pouquinho, Arildo, nessa 33. cena. 33 anos. 33? 33. Isso. Então, vamos voltar agora àquela cena original da sua avó. Como que era aquela cena teatral? Que deve ter te influenciado, de uma certa forma. Era um momento de estranheza na minha vida, na minha relação com a minha avó, que morava do lado da minha casa, eu ficava muito na casa dela. E ela era uma pessoa que acordava de manhã, ia para a cozinha, fazia coisas, lavava coisas, areava tachos de cobre. Então, ela tinha aquele padrão de mãos que funcionavam num trabalho doméstico, né? E que já era mais velha, quer dizer, na época ela devia ter menos de 70 anos, mas naquela época, nos anos 50, 70 anos era a velhice absoluta. É. Então ela era muito velhinha, encurvadinha, e às vezes ela largava aquela coisa toda da cozinha e ela fazia também aqueles cochicho, é cochicho que chama, né? Acho que é. Aqueles franzidinhos. E ela largava aquilo e sentava no piano. Tinha um piano de cauda velhíssimo na sala dela. Ela ia para lá, sentava e tocava e eu ficava pasmo, assim, abismado, olhando para as mãos dela. Era uma coisa linda, porque ela tocava umas valsas tristíssimas. Não é? Então, aquilo foi uma iniciação, assim, para o meu gosto musical, eu acho. Aquelas primeiras valsas da vovó. Eu acho até interessante porque muitas pessoas acham que entrevista é uma coisa sempre mecânica, tudo muito artificial. E você me disse um dia que você rememorou isso em função de uma pergunta que uma repórter te fez, não é? Eu estava no camarim do Cine Horto, me maquiando para entrar em cena. E uma equipe de uma universidade, não me lembro qual, pode inclusive ter sido essa mesma aqui, e que veio me fazer uma entrevista com vários atores. Eu estava ali maquiando, ela me perguntou qual foi o seu primeiro contato com a arte. Mas na mesma hora me acendeu essa imagem das mãos da vovó tocando piano. Ela muito velhinha, assim, curvadinha em cima do piano, e ela tocava assim com elegância nos dedos de um bom pianista. Ela tinha aprendido a tocar piano quando menina na fazenda, onde ela morava com os pais. Era uma fazenda que tinha tido escravos e aquela coisa toda, um fazendaço, né, na época. Ela foi uma sinhá-moça, né? Ela foi uma sinhá-moça que aprendeu a ler. Ela tinha uma professora que aprendeu a ler, escrever na fazenda. E tinha uma professora de música e tinha um professor de francês. Ela aprendeu algumas palavrinhas em francês, algumas músicas que ela aprendeu e decorou para a vida toda, ela levou aquilo. Então era realmente esse contraste entre aquela pessoa de vida totalmente doméstica, voltada para o lar, criou os filhos, já estava ali com os netos, aquela coisa. E tinha esse condão de repente, tirar música daquela caixa velha que ela tinha ali na sala. Bonito isso, né? É uma coisa, eu acho muito emocionante isso. E você, depois o contato com o teatro foi nas festas, você é de Paraisópolis, né? Paraisópolis, no sul de Minas. Que eu não conhecia, né? Eu achava que era só aquela da novela, né? Não, é muito menor. Muito menor. É muito menor do que a favela. Do que a cidade cenográfica da Globo, não, mas... A favela de Paraisópolis, em São Paulo, é muitas vezes maior do que a minha cidade é hoje. Mas a sua era mais tranquilinha, assim? A minha era muito tranquila, muito. Era uma cidade linda. E tinha uma vida cultural, né? Tinha, a cidade do interior sempre tinha, né? Tinha banda de música, tinha aquelas coisas. E tinha um rapaz lá, primo do meu pai, que fazia teatro. Todos os anos ele montava um espetáculo musical, assim, uma revista, a gente chamava de revista, com os elementos da cidade, as pessoas que gostavam de cantar, de tocar um instrumento, de dançar. E ele fazia todos os anos uma coisa bem cuidadinha, com figurinos, com iluminação, com efeitos. Tinha efeitos eu me lembro de uma música que minha tia cantava, que era uma coisa de Nápoles, e tinha o vulcão de Nápoles que soltava fogo lá no final do Efeito fundo especial, né? Efeitos especiais, tinha lá uns técnicos que produziam umas coisas. Então esse evento anual me encantava muito. Eu adorava ir lá ver e ficava esperando por aquilo, querendo saber o que vai ter, o que não vai ter.
E o seu primeiro papel no teatro, qual foi? Meu primeiro papel no teatro foi muito tempo depois. Eu já estava me formando na Faculdade de Direito, em 1966, já vai tempo. E um amigo me convidou para participar de um grupo que estava... O diretor Ítalo Mudado, que trabalhava sempre com estudantes, com amadores. Esse professor, o Ítalo, tinha sido professor dele no colégio de aplicação e estava reunindo um grupo para montar uma tragédia, Agamenon. Ele falou comigo assim, eu tô fazendo lá umas leituras, você não quer ir? Não, eu falei, quero sim. E fiz um Agamenon, estreiei fazendo uma tragédia grega. Mas o seu papel era? O meu papel era um papel pequenininho, assim. Pequenininho, claro. Era um papel de um arauto que anunciava o início da peça. E depois, por causa de um problema lá com um ator que teve que sair, ele tinha um papel grande, que era do Mensageiro. Aí você foi promovido que chegava, a Mensageiro. Ele chegava de Troia dando notícia do final da guerra. E esse era um texto longo, assim, dramático, contava todo o final da guerra, o estado em que a Grécia estava, né, derrotada, e anunciava a chegada de Agamenon. Então, foi esse o meu primeiro papel. Mas você era muito apaixonado com teatro, né? Você ia ver espetáculos? Eu não ia ver porque não havia. Mas assim, eu ficava louco para ver e eu recortava de revistas fotografias de espetáculos da época. Eu tinha muita foto do Cruzeiro, fotos coloridas, bonitas, de Tônia Carreiro, de Eva Todor, Maria de la Costa, enfim, aquelas atrizes fabulosas, da Dulcinea. Eu recortava aquilo tudo e guardava aquilo feito uma relíquia, assim, porque eu achava uma coisa muito atraente, muito sedutora, aquele mundo irreal, né? Porque as peças, especialmente na época, eram todas peças históricas, então, Maria de la Costa fazendo Santa Joana. Então eu guardava aquilo, mas sem saber o que era aquela arte. Um dia, por acaso, Cacilda Becker, já estrela, fazendo uma turnê pelo interior de São Paulo, Minas e tal, ela foi fazer um espetáculo, uma comédia do Abílio Pereira de Almeida, chamada Em Moeda Corrente do País, e ela passou por Itajubá, que era uma cidade muito próxima da minha, num teatro da Fábrica de Armas, era o Exército que mantinha esse teatro. E Cacilda foi lá e apresentou essa comédia. Eu fiquei completamente alucinado com aquilo. Eu nunca sabia o que era um palco com um cenário, assim, uma coisa montada profissionalmente, né? Então, só assim, a caixa cênica não era o que eu imaginava, que era uma caixa cênica, que era uma caixa quadrada, com linhas retas. O ângulo era aberto. Aquilo já me deixou seduzido, que coisa curiosa, né? Porque fica mais visível tudo, porque o ângulo é aberto. Então, e deve ter sido fantástico, né? Ver uma daquelas gravuras quase que saltando da revista. Ela né? saltando das gravuras, dos recortes que eu tinha lá, para o palco, ao vivo, né? E com a voz dela, que eu nunca tinha ouvido, era uma voz muito impressionante. Né? E ela estava ali com um elenco profissional e tal, foi uma coisa muito interessante. Eu nunca vi, né, Cacilda, não tive esse prazer. Ela tinha realmente uma presença forte no palco? Muito forte. Ela era uma mulher miúda, do seu tamanho, digamos assim, e muito magra, muito magra, porque ela tinha um problema pulmonar, né? Então a voz dela era uma coisa assim, meio gutural, e tinha um sotaque muito forte, assim, um sotaque que eu não sei de onde saiu, porque ela era do interior de São Paulo, mas ela não falava aquele R, né? Ela falava do jeito dela, assim, um R muito rolado. E a presença dela, assim, me marcou muito nessa história. Eu fico imaginando, porque muitos anos depois, né, disso que nós estamos falando aqui, quando eu vi a primeira vez, por exemplo, Paulo Otran no palco, A Morte do Caixeiro Viajante, acho que eu nunca vou esquecer esses grandes atores, né, que às vezes caem num certo esquecimento, estão na história do teatro, mas um certo esquecimento, porque realmente são monstros sagrados. São né? monstros sagrados. E eu tive a sorte depois de ver a Cacilda fazendo o último espetáculo dela. Alguns dias antes dela falecer, que ela praticamente caiu morta no palco, né, durante um espetáculo. Foi. Ela estava fazendo Esperando Godot. E eu vi esse espetáculo. Ionesco, né? Não, do... Esperando Godot, não Beckett? Do Beckett. Do Beckett. Não, também não. Esperando Godot do Beckett, até me confundiu aqui. Mas ela era um monstro em cena. Ela era uma coisa extraordinária. Dizem que ela ficava tanto tempo concentrada no palco antes de começar, esperando o início do espetáculo, porque quando começa o espetáculo, ela está sentada com o Valmor, né, os dois, o Didi e o Gogô, e eles falam assim, vamos sair daqui? Vamos. E não saíam, continuavam no lugar. Então eles estavam, parece, como se fossem plantados naquele lugar. E ela ficava ali tanto tempo concentrada naquela imobilidade que os pés dela inchavam.
Então, quer dizer, eu não sei se isso é uma verdade ou se é um folclore, mas dizia-se muito a respeito desse fato naquela época. E não sei, não é de Cacilda, se não me engano, aquela frase? Porque essa história das pessoas ficarem pedindo convites, que ela fala assim, não me peçam de graça a única coisa que eu tenho para vender. Que é a minha profissão, né? Essa fala é dela. É o trabalho dela, né? É o trabalho, né? Assim, eu acho que hoje já não temos mais tanto isso, né? Eu acho que esse respeito pelo trabalho do ator, acho que... Essas estruturas de produção mudaram tanto, né? Hoje com a coisa do patrocínio, isso aí ficou já meio dissolvido. Mas na época essa frase tinha uma importância fundamental, porque as pessoas viviam da bilheteria. Hoje eu acho que ninguém mais vive de bilheteria. Ah, tem isso também, mudou muito, né? Mudou muito. O sistema hoje de produção. Eu acho uma coisa absurda O que também é estranho, né? Porque às vezes não há tanto interesse em buscar o público, porque a peça às vezes já está. Não há, porque às vezes a peça tem um patrocínio. Então vai lá o produtor, pede um patrocínio, reúne o elenco, junta aquela equipe e monta o espetáculo. E monta-se, o patrocínio cobre, digamos, 1 mês e meio. Aquela peça, por mais sucesso que ela faça, no final de 1 mês e meio, a tendência é acabar com aquilo. Porque acabou o patrocínio. Então, você não tem que fazer esforço nenhum para manter um público e cobrar um ingresso a preços razoáveis que possam cobrir a produção. E as produções também ficaram muito grandes. Então, termina aquela temporada de 1 mês e meio, cadê aquela peça ótima que estava em cartaz que eu queria ver? Não posso ver mais porque o produtor já está buscando recursos para uma próxima montagem. Isso aí é uma coisa que eu acho que prostitui um pouco, sabe, a história do teatro. Mas vamos agora para um próximo intervalo e nós voltamos daqui a pouco falando um pouco do teatro, o teatro enquanto ritual político nos anos 70, nos anos 80. Até daqui a pouco.